Será que a síndrome da vaca caída é só um sinônimo para a gente falar sobre a febre do leite, que é a hipocalcemia pós-parto que acontece em vacas? Sim e não. Hoje, no Descomplicando Doenças, eu vou te explicar o que é a síndrome da vaca caída. A síndrome da vaca caída é um conjunto de condições que levam a um desfecho em comum, que é a vaca caída. A vaca fica lá, deitada, ou seja, em decúbito, e se a gente não vai lá ajudar, ela não levanta. E muitas vezes a gente levantando ou tentando ajudar a levantar, ela ainda assim não vai levantar. Eu vou deixar em algum lugar por aqui uma lista das principais doenças que estão dentro, que fazem parte dessa síndrome da vaca caída. E dentre elas, 3 estão associadas a distúrbios metabólicos, que são a hipocalcemia, ou seja, a baixa quantidade de cálcio no sangue, hipofosfatemia e hipocalemia ou hipopotassemia, que é a baixa quantidade de potássio no sangue. Essas 3 são doenças metabólicas. E, de forma geral, a maioria dessas doenças vão acontecer na vaca que acabou de parir, ou seja, na vaca recém-parida. E dentre essas vacas, aquelas que têm aptidão leiteira são as mais afetadas. E para cada uma dessas doenças vai ter uma causa, um tratamento, um tipo de diagnóstico, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas uma das principais causas da síndrome da vaca caída é a hipocalcemia. E eu vou deixar um card aqui também, porque eu gravei um vídeo explicando o que é a hipocalcemia pós-parto, ou a famosa febre do leite. Então nela eu nem vou entrar em detalhes. Algumas outras doenças, como a luxação coxofemoral ou a fratura de fêmur, pode acontecer como uma consequência da hipocalcemia ou da hipofosfatemia, ou até mesmo do local onde esses animais vivem. Por exemplo, vacas que ficam em locais que tem um piso muito liso, muito escorregadio, elas tendem a caírem e um dos riscos é fraturar ou luxar, principalmente a parte dos grandes ossos. E por essa razão elas acabam deitando e ficando por ali mesmo. E nesses casos, por exemplo, o diagnóstico vai ser a partir da palpação, para constatar se teve ou não fratura, e da radiografia também para confirmar que aquele osso fraturou ou que teve luxação. No caso das doenças metabólicas, como a hipocalcemia ou a hipofosfatemia, o diagnóstico vai ser a partir de um conjunto de informações, por exemplo, a epidemiologia do caso, a avaliação dos níveis séricos de fósforo e cálcio, por exemplo, e uma vez diagnosticado, o controle e o tratamento vão ser direcionados para aquela condição específica. Por isso que a síndrome da vaca caída não é uma doença específica, ela é um conjunto de doenças e cada doença tem um diagnóstico próprio, um tratamento próprio, uma forma própria de controle. E se eu ficasse aqui falando de cada uma delas, a gente ia ficar uns 50, 60 minutos, pelo menos chutando baixo. Porque dependendo da condição que a gente for falar, tem muita coisa sobre ela que a gente precisa realmente abordar. Imagine então você na fazenda e chega lá na fazenda, tem uma vaca em decúbito. Você não sabe quando que ela entrou em decúbito. Não sabe quando ela deitou. E aí? Do que a gente pode suspeitar? Além de todas essas doenças que eu deixei aqui, que fazem parte da síndrome da vaca caída, você não pode deixar de incluir nos seus diagnósticos diferenciais todas aquelas doenças que causam alteração na locomoção, seja de origem muscular ou origem de sistema nervoso, seja ele periférico ou central. Então todas as doenças neurológicas, doenças tóxicas como intoxicação por fedegoso, que é a SENA, que causa necrose muscular, intoxicação por antibióticos ionóforos e por aí vai. A lista é muito grande e por isso o diagnóstico diferencial para um animal em decúbito é extremamente extenso e vai além da síndrome da vaca caída. Por isso é que é muito importante que você consiga fazer uma investigação clínica, epidemiológica e, se essa vaca morrer, anatomopatológica através da necrópsia e encaminhamento de amostra de órgãos para vários exames laboratoriais, para que você consiga fechar esse diagnóstico, fechar pelo menos o raciocínio e diminuir a lista de suspeitas. Eu espero que tenha ficado claro para você que a síndrome da vaca caída não é uma doença, mas sim um conjunto de doenças que está todo agrupado nesse
nome